18 horas, 4 minutos, eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O presidente da Câmara sugeriu hoje a revisão das isenções fiscais como alternativa para o aumento do IOF. Para quem não sabe, o IOF é o imposto sobre operações financeiras. Hugo Mota ponderou que a política de isenção fiscal não é um problema apenas deste governo, mas vem de gestões anteriores também. Mota voltou a dizer que o governo não pode fazer gambiarras para equilibrar as contas públicas. Reforçou que a saída para a crise fiscal não é o aumento de impostos e destacou que a medida afugenta investimentos e deixa a situação econômica do país instável. Em meio à crise no governo envolvendo o IOF, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou em sofrimento e se emocionou durante evento hoje com a participação, inclusive, do presidente Lula no ambiente. Ele participou do ato de criação de um assentamento rural no interior do Paraná. O ministro se emocionou após o advogado-geral da União, Jorge Messias, elogiar e expressar gratidão a ele. Ontem, Haddad se reuniu com os presidentes da Câmara e do Senado e disse que a situação das contas públicas ficaria em situação delicada sim, sem a alta da tributação. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, marcou para quarta-feira a retomada do julgamento sobre o Marco Civil da Internet, que pretende criar regras para as redes sociais no Brasil. A decisão ganha um simbolismo por ocorrer após o governo Donald Trump ameaçar vetar vistos para autoridades que sancionem as Big Techs. A oposição festejou como um alerta ao ministro Alexandre de Moraes. O vice-presidente Geraldo Alckmin precisou ser atendido no Hospital Sírio-Libanês em Brasília, após apresentar um quadro de enjoo e dores abdominais. Exames preliminares sugerem inflamação intestinal, mas Alckmin ainda vai passar por exames para confirmar possível diagnóstico. A agenda dele previa reuniões hoje em Brasília. Os compromissos foram cancelados. Alckmin, que é médico, tem 72 anos, acumula a função de vice-presidente com a de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Vamos saber agora o que os nossos repórteres acompanharam hoje. Carlos Júnior. Taxista é preso depois de cobrar R$700 de viagem a chileno entre a Ilha do Governador e a Barra da Tijuca. Que pouca vergonha. Marcos Antônio de Jesus. Taxa de desemprego é a menor para trimestre encerrada em abril desde 2012. Matheus Mesquita. Prefeitura do Rio proíbe circulação de ciclomotores, patinetes e bicicletas elétricas na orla da cidade. Boa noite, Maurício Bastos, qual é o seu destaque? Boa noite, Sidney Rezende. O pacote de segurança no trânsito voltado para motociclistas, que foi anunciado pela Prefeitura na semana passada, sofreu uma série de mudanças antes mesmo de começar a valer. O prefeito Eduardo Paes decidiu rever pontos do projeto que estavam previstos para entrar em vigor em junho e as medidas mais restritivas, mais duras, foram retiradas. Daqui a pouco aqui no Jornal da Tupi a gente vai detalhar como ficou o projeto de redução de acidentes de trânsito aqui na cidade do Rio. E amanhã, por 2 semanas, 14 dias na verdade, Maurício Bastos assumirá o comando aqui do Jornal da Tupi, vai ser o âncora desse horário para a nossa alegria. Chico Otávio, qual é o seu destaque? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. Sidney, o meu destaque hoje é uma pergunta. Até que ponto a relação de parentesco entre advogados que atuam em Brasília e ministros dos tribunais superiores compromete as decisões judiciais? É uma bela pergunta. E quem você convidou para discutir conosco este assunto? Sobre o assunto, vamos ouvir a advogada Rita Cortez, recém-empossada presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, Sidney. Olha, quem quiser mais destaque sobre algumas informações, esta inclusive agora que eu já vou ler como tema da pesquisa, pode entrar no site da Tupi também, nas redes sociais, temos várias plataformas ao seu serviço. Repare só, ouvinte, Carol tem 25 anos, foi eleita a mulher fitness perfeita por uma inteligência artificial. A modelo vende garrafinhas com o suor dela
pós-treino por R$ 1.500. Ouvinte, o Chico tá rindo aqui, o Chico tá malhando, né? Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você compraria o suor de alguém? O que você acha disso, né? Repare, ela vende garrafinhas com o suor pós-treino dela por R$ 1.500. A primeira pergunta é essa, você compraria? E a segunda, o que de mais estranho você já comprou ou viu à venda? Abra o coração. O telefone da Tupi é 980-18-8880. 980-18-8880 é o WhatsApp da Super Rádio Tupi. Previsão do tempo, prepare o casaco aí. Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Para esta noite, a previsão é de chuva fraca e isolada, com rajadas de ventos moderados. Amanhã, sexta-feira, há possibilidade de céu nublado, mas sem chuva. Porém, a temperatura vai cair. No município do Rio de Janeiro, a madrugada será gelada, 14 graus. E a temperatura máxima não deve passar dos 24 graus. Todos os dias e nas 2 próximas semanas também estaremos juntos aqui de segunda a sexta-feira, logo após a Ave Maria do Padre Marcelo Rossi, começa às 6 horas. E a partir de amanhã o Maurício Bastos, que eu vou entrar de férias, já eu tô de volta, ele vai estar aqui no comando. Então já antecipo aqui que teremos não só amanhã e nas próximas semanas e hoje também uma noite excelente. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo Dial 96.5 FM, pelo site tupi.fm, pelo aplicativo Super Rádio Tupi. Super Rádio Tupi. Pelo YouTube. Você que está em casa, no trabalho, na rua, no transporte público ou no carro, que o seu trajeto seja seguro e com muita informação. Antes do Boa Noite especial para a família Tupi, Alexia, boa noite para você. Sidney Rezende, você é lindo e inteligente. Obrigada. Olha, eu gosto de sinceridade, eu fico até meio sem graça, mas eu gosto que a pessoa eu prefiro que ela fale a verdade, né, Maurício? Pra você não ficar triste na saída pras férias, pra você ficar confortado. Alexa, parece que a equipe não pensa igual a você não, hein? Boa noite, família Tupi! Está no ar. Apresentação, Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Se tem Big Final, tem Big Game. Para entrar no clima da grande final, tá rolando no site da Sporting Bet o Quiz Mania da Liga dos Campeões, valendo R$500 mil em prêmios. Se você é bom de palpite, cai pra dentro. Palpitou, acertou, ganhou. Acesse sportingbet.bet.br e faz um Sporting Bet aí, porque emoção não tem replay. 18+. Apostar pode causar dependência e transtornos do jogo patológico. Jogue com responsabilidade. Atenção Rio, já começou a Lealto Renault Exclusive Week. Só até sábado as melhores condições para o seu Renault 0 km. Essa é a hora de comprar o seu carro novo e ganhar uma surpresa especial na hora da negociação que só tem na Lealto. Não perca essa oportunidade. Venha para Lealto Renault, Abolição, Botafogo, Penha e Tijuca. Mas corre que é só até este sábado. Saiba mais em renault.grupolealto.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Aproveitar as ofertas de aniversário do Unidos. Ovos 20 unidades 9,98 no Unidos Clube. Açúcar Caravelas 3,79. Óleo de soja 6,69. Filé de frango Jaguar 17,98. Alcatra bovina peça inteira 32,90. Acém bovino peça inteira 24,98. Lava roupas surf 1,6 kg 11,97 no Unidos Clube. Aniversário Unidos. Alô?
Alô, senhora? Recebemos um sinal do seu sistema de alarme Verisuri. Foi alguém conhecido? Não, tô sozinha, por quê? Detectamos uma invasão, mas não se preocupe, já acionamos a polícia. Como assim? O que eu faço? Verifique se as portas estão trancadas e procure um lugar seguro. Em 2024, a Verisuri impediu mais de 6.200 tentativas de invasão. Verisuri, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 1010 360 ou acesse verisuri.com.br. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Para esta noite, a previsão é de chuva fraca e isolada com rajadas de vento moderados. Amanhã, sexta-feira, há possibilidade de céu nublado, mas sem chuva. As temperaturas vão cair. No município do Rio de Janeiro, a madrugada será gelada, 14 graus. A temperatura máxima não deve passar dos 24 graus. Super Rádio Tupi. Pô, tu viu que se juntar e escanear 10 tampinhas dos litrinhos da Brahma, você ganha mais um litrinho? Se a gente já tá se dando bem, imagina o Zeca com tanto de tampinha que ele juntou até hoje. Fala aí, Zeca. É, vai dar bastante Brahma. Pena que proibiram você de participar, né? Poxa, olha só. É que aí não ia sobrar Brahma pra mais ninguém, né, Zeca? Então a cerveja do churrasco é na conta de vocês. Ah, na conta da Brahma, né? Escaneou 10 tampinhas no app do Zé Delivery, ganhou mais uma Brahma. Isso é bramosidade. Beba com moderação. Paulinho Gogó na área, mandando papo reto. Você tem que conhecer o Mega Box. As melhores marcas e os menores preços. Sabonete líquido Premice 5 litros, R$ 39,90. Desinfetante Calipto 5 litros, R$ 18,90. Água sanitária Pro Water 5 litros, R$ 7,45. Fraldas Baby Sec Ultra Mega, R$ 27,85. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18:16. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. E você está preparado para dirigir sem preocupações? Com a Alamo Benefícios, você tem assistência 24 horas em todo o Brasil. Cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. E agora, a primeira participação no Jornal da Tupi do Paulo Lage. Paulo, boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma excelente quinta-feira para todo mundo. Começo destacando o elevado Paulo de Fronten, apresentando lentidão por ambas as pistas. Pior nesse momento para você que sai da Zona Sul em direção ao centro da cidade. O caminho da Pinheiro Machado não está apresentando um panorama tão diferente assim. Pelo contrário, lentidão até a chegada ao Palácio Guanabara, aí sim com condições um pouco melhores mais à frente no viaduto Engenheiro Noronha. Mesmo assim, família Tupi tem a opção de seguir pelo aterro do Flamengo em Enseada de Botafogo. Ali sim, observa boas condições, inclusive para quem está seguindo em direção à Copacabana. Vem para a Rede Manaus. Óleo Lubrax Top Turbo 15W40, balde 20 litros em 6 vezes sem juros de R$ 63,00 no cartão. Vem para cá, caminhoneiro. Vem para a Rede Manaus. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Informação. Nós todos aqui sabemos muito bem, nós todos aqui jornalistas, né, trabalhamos com informação, como é importante tratar bem o turista, né? Já falamos isso de forma mais banal, o turista quando ele vem, ele se hospeda no hotel, paga lá a diária dele, ele acaba comendo na cidade também, aí deixa um dinheirinho também no bar, no restaurante, ele vai pra boate também, ele consome lá a bebida dele, ele tá na praia, ele também precisa tomar água, beber alguma coisinha, ele faz o mesmo, utiliza carro de aplicativo, o táxi, então esse dinheiro ajuda a oxigenar, a circular essa grana para nossa cidade, e é assim no mundo todo. Tem países no mundo que vivem exclusivamente ali como uma das 3 melhores formas de arrecadação, o turismo. Eu estou fazendo essa introdução um pouco longa porque o Carlos Júnior vai contar a história de um taxista. Eu queria que você prestasse muita atenção, Vitor, tem a ver com isso.
Vamos agora falar com ele. Carlos, boa noite. Boa noite, Sidney, para você e para todos os ouvintes do Jornal da Tupi. Policiais militares prenderam hoje um taxista e um suposto ajudante que cobraram R$780 a um turista chileno durante uma corrida do Aeroporto Internacional Tom Jobim até a Barra da Tijuca. O valor da viagem, é claro, revoltou o passageiro, que interrompeu a corrida e acionou a polícia militar na altura da Avenida Abelardo Bueno, na Barra. Assim que os agentes chegaram, o turista denunciou o preço abusivo e ainda informou que os homens exigiram um pagamento em dólar, ou seja, $150. Os dois foram encaminhados para a delegacia da Taquara. A Secretaria Municipal de Ordem Pública informou que o motorista era cadastrado e estava regular, mas o homem que estava no carona não tinha qualquer autorização para atuar no serviço de transporte de passageiros, mas se identificou como auxiliar do taxista. A Superintendência de Táxis também informou que o auxiliar, ele vai perder o direito de exercer qualquer atividade como taxista no município. A permissão foi imediatamente bloqueada desse taxista e o veículo foi lacrado, Sidney. Esse caso, foi investigado pela Delegacia da Taquara e nesse momento as investigações estão na Delegacia Especial de Apoio ao Turista, Sidney. Opa, deixa eu entender. Quando o turista entrou, tinha o motorista e ao lado do motorista, na carona, um outro cidadão que se dizia auxiliar do motorista. O chileno turista, sem saber, deve ter pensado, bom, aqui no Brasil deve ser assim. Pegou a corrida, deu o endereço e foi embora. Quando ele tá caminhando, ele tá vendo que o preço, ou foi preço fechado, não sei, ficou esquisito, por isso que ele parou. É isso, tinham dois brasileiros dentro do táxi? É isso, Sidney. Um que era o taxista e o outro que se dizia o auxiliar de taxista, mas a Superintendência de Táxis informou que ele nunca teve nenhum tipo de vínculo a nenhuma cooperativa de táxis e simplesmente pelo fato de ter dito que era auxiliar, ele vai ter totalmente todas essas credenciais negadas para sempre, caso ele queira em algum momento tentar ser taxista aqui no Rio de Janeiro. Muito acertado. Eu quero comentar aqui do Maurício Bastos, do Chico Otávio. Chico, no mundo da internet, a gente vai para um lugar, eu vou sair de férias. Eu não tenho ideia que eu vou fazer todos os dias, mas pelo menos a minha chegada onde eu vou, eu vejo a hora, eu vejo qual a distância, eu vejo se eu pegasse um carro de aplicativo seria quanto, se eu pegar um metrô, como é que é, se pelo horário eu posso pegar um ônibus, se é um lugar seguro, se não é. Então é certeza que o chileno deve ter se orientado. Ele viu e falou assim, bom, isso aqui vai dar uns R$40, não são R$700, imagino eu, Quer dizer, é uma burrice, é um crime idiota, perigoso, e olha aí, o motorista agora vai estar pendurado, vai ter que buscar uma outra profissão. Mas curioso é saber que tem um copiloto, Provavelmente estava ali para ajudar na extorsão, na prática da extorsão. E essa fila é antiga, Tem lá na rodoviária Novo Rio também, são os bandalhas. Eu trabalhei na falecida Última Hora ali do lado, há muitos anos atrás, e já tinha esse mesmo esquema de extorsão. Por que se resolve em São Paulo e não se resolve no Rio, na rodoviária, no aeroporto Santos Dumont, no aeroporto internacional, Maurício? Pois é, esse é um problema crônico, é um problema antigo de difícil solução. Esses supostos, bem entre aspas mesmo, profissionais, eles continuam fazendo isso porque tem certeza da impunidade. Não são poucos, são muitos, não são a maioria, mas são muitos, infelizmente, agindo aí pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, nos pontos turísticos, na rodoviária, nos aeroportos. É necessário um rigor na fiscalização ainda maior, porque isso espanta turista, isso é ruim para a economia da cidade. Volta Carlos Júnior com mais informações. Diga, Carlos. Menino, desculpa, é que a gente faz as entradas antes, a gente acaba confundindo. Sidney, eu acabei de fazer uma pesquisa, me permitir fazer uma pesquisa aqui nesses aplicativos e tem a simulação para táxi, nesse momento que é muito corrido. Eu imagino que seja até mais caro. Nesse momento tá dando R$100, R$111. Mas 100 não são 700, Carlos? Até a Avenida Abelardo Bueno, que foi ali mais ou menos onde ele parou. No aplicativo no Uber 99, Isso. Que dá, na verdade, que tem também o espaço aqui para táxis. Que fala mais ou menos quanto vai dar o taxímetro. Tá dando R$111. Ô Carlos, não 780. Eu sei pouco da sua vida particular, não sei se você... Acho que você não é do Rio, você mora em outra cidade. Eu sou de Niterói. Você é de Niterói. Lá como é que é serviço de táxi, de carro de aplicativo? Funciona bem, não funciona? Como é que é? Porque ali o centro de Niterói, outro dia eu fui lá, um centro nervoso, muita gente, fiquei bem impressionado. Eu conheço Niterói, mas achei bacana, achei uma economia pujante. Como é que é lá nesse sentido? Há um espaço ali bem dividido no centro da cidade, próximo... Mais perto do shopping ali, né? Próximos aos shoppings ali, na saída das barcas, tem um
um local bem dividido para as cooperativas de táxi e não tem problema nenhum. Os motoristas de 99, de Uber, podem parar tranquilamente, não tem aquela briga que tem aqui, por exemplo, perto da rodoviária do Rio, entre taxistas e o pessoal que inclusive, né, na rodoviária do Rio tem até um espaço reservado para que não haja essas brigas. Então lá é bem tranquilo, não tem nenhum tipo de problema, realmente lá funciona bem tranquilamente. Maravilha, nós temos uma coisa em comum, Luiz Penido, tanto você como eu gostamos do Carlos Júnior. Eu tenho certeza que se você me confundisse com o Penido, ele não ia brigar, como você me chamou de Penido, foi uma beleza pra mim também. Obrigado, Carlos, bom trabalho pra você. Na próxima eu chamo ele de Sidney. Pode chamar, vamos ver a reação dele. Eu gostei daquele ter me confundido com o Penido, não sei se ele vai gostar também de ser confundido com o âncora aqui do Jornal da Tupi. 18h23. Repórter Jornal da Tupi. Maurício Bastos. De olho aqui no trânsito, Sidney, acompanhando a movimentação, a volta para casa. Atenção, você motorista que passa pela linha vermelha. Mais um problema de iluminação pública, né? Tá sem luz o trecho da linha vermelha na altura do Galeão, na lateral da pista do Galeão, a partir ali da Ilha do Fundão, entre o quilômetro 18 e o quilômetro 20 e entre o quilômetro 10 e o quilômetro 13. Falta luz, atenção motorista, muita atenção ao trafegar, velocidade aí reduzida, distância do veículo da frente. Hoje a gente teve mais cedo mais um problema semelhante no túnel do Joá, nos dois sentidos, no túnel do Joá e no túnel de São Conrado. O túnel do Joá na autoestrada leva para a região da Barra da Tijuca e o túnel de São Conrado faz o caminho oposto, leva da Barra para a região de São Conrado. A Light até há pouco estava no local realizando serviços para retomar a iluminação nas duas galerias. Sidney. Vamos para o intervalo e já voltamos com outras informações. Você está ligado na Tupi. A parabólica no Brasil tá mudando e pra melhor. É muito mais qualidade de som e imagem na sua TV. E com a Siga Antenado, você e sua família podem viver isso. Não perca a chance de ter o kit grátis da nova parabólica digital, como as 5 milhões de famílias de todo o Brasil que fizeram a troca através da Siga Antenado. O prazo acaba em 30 de junho. Então, se você tem CAD único e uma parabólica antiga, ligue agora 0800 729 2404 ou acesse sigaantenado.com.br. Foi no Rio que um menino lá de Sobral deu passos gigantes e virou o Didi. E desde então, tenho muito orgulho de fazer parte da cultura desse estado. Só em 2024 foram investidos 70 milhões de reais em importantes obras em novas salas de cinema no interior. Saiba mais em cultura.rj.gov.br. Estado do Rio de Janeiro, um gigante da cultura. Governo do Rio, o trabalho não para, é todo dia e é de todos. Aniversário Presunic. Só nesta quinta no Clube, alcatra peça quilo 36,98. Filezinho Sassami, Sadia ou Seara 18,99. Arroz Tio João 5 quilos 31,95. Aniversário Presunic. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Se você pensou em melhorar o controle da sua glicemia, pensou em Smart Med Levinson. Chega de furar o dedo todo santo dia. Monitoramento totalmente automático, 24 horas por dia, direto no seu celular, com leituras a cada 5 minutos. É muita tecnologia a serviço da sua saúde e qualidade de vida. Aproveite essa super promoção do Smart Med Levinson. Compre o sensor e ganhe o transmissor grátis. Acesse supersaudávelshoping.com.br e garanta já o seu. Limpa Store, Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Concha com sobrecoxa 6,87. Filé de frango Seara 17,98. Brilhante 2,2 kg 17,80. 1,6 kg sai por 12,95. Leite Godin 4,47. Óleo Vitalive 6,75. Arroz Tio Mingote 19,98. Feijão máximo 4,99. Azeite Almalusa 28,97. Leite em pó Ninho 14,98. Condensado Moça 5,97. Ovos 20 unidades 11,98. Alcatra 36,90. Calabresa Seara 17,98. Batata Quality Fries 18,75. Roda de 3 litros 17,90. Grátis amaciante concentrado. Papel neve com 12 rolos 11,98 no F. Visite as novas instalações loja em A1. Estrada de Materiano 4.618. Economia é aqui.
Atenção, motoristas, hoje Fluminense, Once Caldas se enfrentam pela Copa Sul-Americana às 9h30 da noite no Maracanã. A partir das 7 da noite, vias no entorno estarão interditadas, entre elas Rua Professor Eurico Rabelo, Arthur Menezes, trechos da Avenida Rei Pelé, Rua Mata Machado e Avenida Maracanã. O estacionamento está proibido desde as 10 da manhã. Use transporte público. Super Rádio Tupi. De segunda a sexta, 7h30 da noite, o programa Tamo Junto é um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Amanhã é o Dia Mundial do Brincar. Tem diversão garantida no Sesc Nova Iguaçu. Vai ter circo, samba, brinquedos gigantes, karaokê, oficinas de contação de histórias e até o cortejo animado do Bloco dos Bichos. Tudo de graça, das 10 da manhã às 5 da tarde. Leva a criançada e vem curtir. O Sesc Nova Iguaçu fica na rua Dom Adriano Hipólito, número 10, em Moquetá. Mais detalhes em sescrio.org.br. Oi, pessoal. Posso dar uma dica quente, ou melhor, refrescante? Se você quer deixar sua casa ou escritório muito mais confortável, agora é a hora de garantir o seu ar-condicionado TCL na Frigelar. A TCL, que é referência em tecnologia, economia e conforto, está com condições especiais que você não pode perder. Esta semana tem o TCL T Pro 2.0 Inverter de 9.000 BTUs por apenas R$ 1.999 à vista. E o modelo de 12.000 BTUs sai só por R$ 2.299 à vista. Conforto se conquista com inteligência. TCL é o clima ideal. E quem sabe escolhe Frigelar. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Pô, tu viu que se juntar e escanear 10 tampinhas dos litrinhos da Brahma, você ganha mais um litrinho? Se a gente já tá se dando bem, imagina o Zeca com tanto de tampinha que ele juntou até hoje. Fala aí, Zeca. É, vai dar bastante Brahma. Pena que proibiram você de participar, né? Poxa, olha só. É que aí não ia sobrar Brahma pra mais ninguém, né, Zeca? Então a cerveja do churrasco é na conta de vocês. Ah, na conta da Brahma, né? Escaneou 10 tampinhas no app do Zé Delivery, ganhou mais uma Brahma. Isso é bramosidade. Beba com moderação. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Já pensou em preparar suas receitas favoritas de forma rápida, prática e sem óleo? Com a Air Fryer Mondial, isso é possível. Ela garante crocância por fora, maciez por dentro e muito mais sabor. Tudo com mais saúde para você e sua família. A Mondial tem o modelo perfeito para você. Descubra uma nova forma de cozinhar, com mais praticidade e muito mais sabor. Air Fryer é Mondial. Marcos Vinícius e a equipe de promoção da Tupi estarão amanhã com uma ação especialmente para você. Venham participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos você para uma ação da TIM na Brother 15, na rua Nossa Senhora das Graças, número 112, no centro de São João de Meriti, entre 11 horas e meio-dia. TIM, imagine as possibilidades. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h32. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Olá, Azedo, boa noite. Qual é o seu assunto hoje? Boa noite, Sidney. Boa noite, Chico, Maurício. Boa noite. Boa noite. Olha, hoje o assunto do dia não é uma coisa trivial, né? É essa notícia de um acordo de cessar-fogo lá entre Israel e Hamas.
em Gaza, que foi vinculada pelo New York Times, está sendo confirmado, só que aparentemente Israel aceitou o acordo, Hamas ainda não. Como havia aquela proposta de ocupação total da faixa de Gaza dos Estados Unidos, a gente não sabe ainda direito quais são os termos desse acordo. Agora, qualquer coisa que ponha fim àquele massacre lá é positiva, né? Deve ser saudada, né? Agora, se vai resolver de uma forma definitiva e permanente aquele conflito, aí são outros 500. Mas, Azedo, uma sinalização do governo americano, e essa foi a intenção do novo presidente que assumiu, o Trump, desde o início do mandato dele, é uma coisa. A outra é os Estados Unidos ser o mediador. Quer dizer, se tem detalhes desse acordo, se haverá uma mediação e de quem? Olha, com certeza, qualquer acordo ali passa por uma mediação entre os Estados Unidos e o Catar. E o Trump esteve lá no Oriente Médio agora, né? E então eu tenho a impressão que aqueles países árabes que são aliados dos Estados Unidos contra o Irã, eles estão empenhadíssimos em conseguir um acordo de paz em Gaza, porque essa guerra inviabiliza completamente qualquer normalização das relações deles com Israel. Isso acaba também complicando para os Estados Unidos, porque isola os Estados Unidos com relação à questão de Gaza, né? A posição do Netanyahu até aqui, pelo tudo que indica, inclusive essa coisa dele durante 11 semanas impedir chegada de alimentos e ajuda humanitária em Gaza, obrigar as pessoas a passar fome e tal, é uma limpeza étnica, né? Uma coisa para obrigar as pessoas a ir embora de lá, porque na verdade não vai embora de lá quem não tem para onde ir, e porque as pessoas não podem sair, por exemplo, para o Egito, não podem atravessar a fronteira para o Egito, para o Sinai. Entendeu? O projeto de limpeza étnica ali é empurrar os palestinos para o deserto do Sinai. Isso o Egito não deixa. E o Marrocos também não, os países árabes não aceitam isso. Então é uma situação complicada. Eu acho muito difícil uma solução definitiva ali com o Netanyahu no poder, sabe? Mas de qualquer maneira o cessar-fogo já é uma grande coisa. E o Netanyahu não vai ficar eternamente no poder em Israel. Ô Azedo, o Maurício Bastos tem uma pergunta, só uma observação, vou me basear até da própria informação que você nos antecipou aqui, para justificar esse tema muitíssimo importante, sem dúvida, não é um tema trivial não, é fundamental para a humanidade, inclusive, e para o nosso espírito civilizatório, né? É importante que o mundo sempre persiga a paz. Mas o Azedo está me lembrando aqui no documento que ele nos mandou o seguinte: o jornal New York Times apurou que a proposta inicial prevê uma trégua de 60 dias e a ajuda de mais, de entrada de ajuda humanitária. Ou seja, o nome certo é esse mesmo, um cessar-fogo, pelo menos uma paralisação por 60 dias nesses moldes por enquanto. Mas o Maurício quer participar, diga, Maurício. O histórico aí nesse conflito é de acordos não cumpridos, né? Agora, pelo histórico do Netanyahu, né? Te parece esse anúncio de um cessar-fogo de 60 dias, né? Acordos que não duram às vezes nem uma semana, levando aí em conta essa via de mão dupla. Te parece algo crível ou duradouro, ou, enfim, não dá para acreditar mesmo? Diga, Azedo. A resistência a isso, ou eles aceitam a existência de um Estado multiétnico, porque se eles incorporarem aqueles territórios, né, em que num período relativamente breve, de uma geração ou duas, os árabes seriam minoria, a não ser que eles acabassem com o regime democrático, entre eles adotassem um regime de apartheid, que é um pouco, está começando a acontecer. A terceira opção, para manter o controle do próprio Estado judeu, seria a limpeza étnica, seria botar os palestinos para fora do Gaza, da Cisjordânia. Então é uma situação muito delicada mesmo, muito complexa, que envolve toda a geopolítica mundial, porque aquela região, por causa do petróleo, é um elemento
permanente de tensão, de disputas e tal. E agora essa coisa se agrava do ponto de vista do ódio, né? Porque um conflito como esse gera muito trauma, muito ódio, fica tudo cada vez mais difícil de resolver. Né? É verdade. E para o presente e para o futuro das gerações também, principalmente na região e no mundo como um todo. Vamos agradecer o Luiz Carlos Azedo pelas informações. Os porta-vozes lá que respondem pelo Hamas disseram que estão estudando, um deles até falou que é com responsabilidade, não deram resposta ainda, mas seria muito salutar que se cravasse mesmo, que fosse 60 dias de paz, cessar-fogo ali, isso seria muito importante. Obrigado, Luiz Carlos Azedo, e amanhã você estará de volta conosco aqui, 18h39 agora. Informação, esporte e emoção, tá tudo aqui, Super Rádio Tupi. Limpa Store, Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Concha com sobreconcha 6,87. Filé de frango Seara 17,98. Brilhante 2,2 kg 17,80. 1,6 kg sai por 12,95. Leite Godin 4,47. Óleo Vitalive 6,75. Arroz de um mingote 19,98. Feijão máximo 4,99. Azeite Almalusa 28,97. Leite em pó Ninho 14,98. Condensado Moça 5,97. Ovos 20 unidades 11,98. Alcatra 36,90. Calabresa Seara 17,98. Batata Quality Fries 18,75. Roda de 3 litros 17,90. Grade amaciante concentrado. Papel leve com 12 rolos 11,98 no F. Visite as novas instalações loja em A1. Estrada de Marteliano 4.618. Economia é aqui! Foi no Rio, o menino lá de Sobral deu passos gigantes e virou o Didi. Por isso, fico feliz com o maior investimento já feito pelo governo na cultura do estado. Mais de 1 bilhão em teatros, museus, espaços históricos e ainda levou o cinema para o interior. Saiba mais em cultura.rj.gov.br. Estado do Rio de Janeiro, o gigante da cultura. Governo do Rio, o trabalho não para, é todo dia e é de todos. Meus fechamentos, aqui é Paulinho Gogó, tô mandando papo reto pros trabalhadores brasileiros desse meu Rio de Janeiro, que tem uma família linda igual que nem a minha, uma nega Juju, um Paulinho Tuntum e um amigo da onça, o Birico Tico. Vocês têm que conhecer o Mega Box Atacadista, lá tem mega preço baixo, com mega produtos e mega marcas exclusivas pra sua mega casa e mega negócio. É muito por muito pouco, aqui eu não conto história, hein? Vai pro Mega Box, que lá é fato venéreo. Doadores voluntários da Baixada Fluminense podem usar o posto de coleta avançado do Hemorrio no Hospital Municipal Dr. Moacir Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias. O serviço funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 2 da tarde. Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar saudável e levar documento com foto. Super Rádio Tupi. Atenção! Começou o dia imbatível Açaí. Um dia inteiro de muito preço baixo para você encher o carrinho. No Açaí você encontra tudo o que precisa para abastecer o seu negócio e a sua casa com muita economia e facilidade de pagamento. E você que é empreendedor, comerciante, também pode contar com o nosso Televendas. Consulte o telefone da loja mais próxima em açaí.com.br. Dia imbatível Açaí. É só hoje. Corra e aproveite. Atenção Rio, já começou a Lealto Renault Exclusive Week. Só até sábado as melhores condições para o seu Renault 0 km. Essa é a hora de comprar o seu carro novo e ganhar uma surpresa especial na hora da negociação que só tem na Lealto. Não perca essa oportunidade. Venha para Lealto Renault, Abolição, Botafogo, Penha e Tijuca. Mas corre que é só até este sábado. Saiba mais em renault.grupolealto.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h42. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Você está preparado para dirigir sem preocupações? Com a Alamo Benefícios, você tem assistência 24 horas em todo o Brasil. Cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. E sorrir em família é
um gesto de cuidado. Implantes fixos com a confiança de quem cuida da família brasileira. Vai para Odonto Company. A partir de agora também teremos informações do trânsito com a Viviane Costa. Tudo bem, Vivi? Boa noite. Muito boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Com informações, Sidney, da linha vermelha. Eu peço atenção redobrada para quem está ali no trecho do Galeão. Tá tendo queda de energia, falta de luz mesmo ali nesse trecho. Por conta disso, a visibilidade já está reduzida, o trânsito bem prejudicado. Estou verificando o congestionamento com reflexos a partir do Caju para quem está em direção à Baixada Fluminense. Para o centro da cidade, são muitas as dificuldades pela vermelha, ali da Maré até a chegada a São Cristóvão. A Avenida Brasil fica sendo uma melhor opção, inclusive em ambos os sentidos. Para a Zona Oeste, ela tem pontos de lentidão no Caju, na Vila do João, mais à frente ali no trecho também de Bom Sucesso, um fluxo um pouco mais intenso de Cordovil até a chegada a Jardim América, e lentidão também estou observando na passagem por Coelho Neto. Para o centro da cidade, tem retenções no trecho de Bom Sucesso, mas é por conta do acesso para a linha amarela, porque a linha amarela para a Barra da Tijuca, Sidney, completamente parada, da saída da linha vermelha até a chegada à Praça do Pedágio, mas a Grajaú Jacarepaguá ainda fica servindo de alternativa. Colchões Simos, o colchão americano mais desejado do mundo. Conforto, sofisticação e alta tecnologia para um sono perfeito. Quem deseja o melhor colchão tem um Simons. Acesse simons.com.br. Já já eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Informação. Chegou tarde, eu vou pedir muita atenção a você. Nós vamos ouvir juntos agora, os ouvintes da família Tupi também, a reportagem do Luiz Silva. E logo depois eu queria que você comentasse sobre a abordagem policial, se é sim, se não é, se está correto, se não está. Mas antes vamos ouvir a reportagem do Luiz. Tudo bem, Luiz? Boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite, ouvintes do Jornal da Tupi. A Justiça do Rio manteve nessa tarde a prisão do funkeiro MC Pose do Rodo. Marlon Brendo Coelho Couto, de 26 anos, foi preso nessa quinta por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. O artista é suspeito de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho e é acusado dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e apologia ao crime. De acordo com a investigação, Pose se apresenta em comunidades controladas pela facção criminosa, com shows protegidos por traficantes armados, e suas letras exaltam o tráfico de drogas, o porte ilegal de armas e incentivam confrontos entre facções. A operação foi realizada depois da expedição de um mandado de prisão, baseado em indícios de que as apresentações de Pose do Rodo são financiadas pelo tráfico de drogas. Uma dessas apresentações foi realizada na comunidade da Cidade de Deus no último dia 19 de maio e contou com a presença de traficantes armados. Horas depois da apresentação, o policial civil José Antônio Lourenço da Core foi morto em uma operação na mesma comunidade. A audiência de custódia que determinou a manutenção da prisão foi realizada na cadeia de Benfica e o cantor será encaminhado para o presídio de Bangu 8, no complexo de Jericinó, Sidney. Obrigado, Luiz. Essa é a moldura, né, da justificativa da ação policial. Eu queria que você comentasse, Chico, se existe um protocolo legal de abordagem, de prisão, de operação. Eu imagino que seja em algo gradativo, né? Porque a gente vê muita coisa. A gente vê até a Polícia Federal em alguns momentos chutando a porta ou derrubando. Aqui nos Estados Unidos também se vê levar o sujeito às vezes com short de banho ou espera alguém lá dentro trocar roupa. Parece que não tem um critério muito assim definido. O Roberto Jefferson, por exemplo, né? O policial federal conversou com ele longamente para depois conduzi-lo até lá, e ele tinha atirado contra uma dupla, né? Inclusive com estilhaços de vidro no rosto das policiais. Eu estou dizendo isso porque muita gente reclama que MC Pose ele não teria sido abordado como se deveria. A sua leitura qual é? Concordo plenamente. Eu acho que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre as acusações. Acho que o Pose do Rodo tem que responder pelas acusações, mas pelo que eu observei, houve sim uma situação vexatória totalmente diferente da prisão do Roberto Jefferson, que tinha dado uma rajada de fuzil numa viatura da Polícia Federal, ferindo uma agente, e foi ali quase paparicado. Deixaram todos os seus aliados entrarem na casa, embora estivesse armado de fuzil. Foi troca de gentilezas entre eles, né? Então o que eu acho é que
pelas imagens que eu vejo entre os dois casos, Jefferson e Pose, a desigualdade social no Brasil até acontece nesse momento. Eu observo também em relação a agentes da área de segurança, ou policiais, ou ex-policiais, ou militares das Forças Armadas, quando eles são presos por policiais, em nome da Polícia Civil, né, que faz esse tipo de investigação, eles nem sempre têm o seu rosto mostrado, outros têm. Então, o que eu estou falando é protocolo, é seriedade, não é passar a mão na cabeça de bandido. Se o sujeito é pedófilo, foi militar, não foi militar, se é jornalista, se não é, não importa, pedofilia é crime. Eu estou dando um exemplo grosseiro aqui de um crime, mas tem vários outros. É ter um protocolo de abordagem. Eu não acho que tem que chutar tudo quanto é porta, mas reconheço que há ambientes distintos de operação policial. É o que o policial em ação, ele até reclama muitas vezes. Ele diz: você quer o quê? Eu estou entrando no lugar e recebo tiro, que eu vou dar flores, como é que é? Compreende-se, no ar-condicionado à distância é muito fácil você comentar, na praça de operações não é, mas o protocolo de abordagem, de cumprimento de decisão judicial, tudo isso deve ter uma gradação, não é? Como tem, por exemplo, em algumas cidades do mundo, o Rio tem, se vai chover, se vai ventar muito forte, se o Rio está em estágio 2, estágio 3, estágio 5, se é mais grave, isso tem que existir. Seria importante ficar mais claro para a sociedade, Maurício. É um protocolo e uma padronização de ação, né? Você lembrou bem do caso do Roberto Jefferson. Eu vou trazer de volta, né, outro caso que nas redes sociais circulou muito após essa prisão do MC Rodo do Pose, que foi a prisão do Rogério Andrade, né? A postura dos policiais ao conduzir o Rogério Andrade do local onde ele foi localizado até a viatura policial, ao desembarcá-lo da viatura policial até a unidade da polícia onde ele seria ouvido, não havia nenhum tipo de algema, ele não estava algemado, ele não estava imobilizado, ele não foi carregado, ele foi simplesmente acompanhado pelos agentes, diferentemente do que aconteceu com o MC Pose do Rodo. Havia um certo respeito, temor. É um criminoso muito conhecido, enfim, alguém que se conhece a fama dele pelo envolvimento com a contravenção, com o jogo do bicho, enfim, não pode haver dois pesos e duas medidas, tem que haver padrão na ação dos policiais nesse tipo de abordagem, nesse tipo de prisão, nesse tipo de transporte. 18h50, intervalo rápido, já voltamos. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Os biscoitos Renata têm uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, croque, recroque. Mais gostoso, croque, recroque. Por mais tempo. Por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas, que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa e dura muito mais tempo. É pra você curtir e repetir, ou melhor, pra você crocar e recrocar. De novo e de novo. Só Renata tem recroque. Croque, recroque. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. A Petrobras fechou o primeiro trimestre de 2025 com lucro líquido de 35 bilhões e 200 milhões de reais, o que representa uma alta de 48,6% em relação aos 23 bilhões e 700 milhões dos 3 primeiros meses de 2024. Os dois fatores que impulsionaram o lucro da Petrobras foram o aumento de 5% na produção de petróleo
e gás em relação ao quarto trimestre do ano passado e a paridade com o dólar. A empresa anunciou o pagamento de dividendos no valor de 11.720 bilhões de reais relativos ao período janeiro a março. A remuneração aos acionistas será paga em 2 parcelas, a primeira em 20 de agosto e a segunda em 22 de setembro. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h52. Repórter Jornal da Tupi. Ontem faltou energia em alguns bairros. Como é que está a situação agora, Maurício? Pois é, Sidney, a gente já está falando aqui desde o início do jornal. Ontem a gente teve um apagão em vários bairros, especialmente da Zona Norte, região do Grande Meia, região de Madureira, aqueles bairros que fazem parte dessa grande região. Pois bem, a gente está falando hoje de vias expressas, vias de grande movimento, com a situação de falta de iluminação pública, né? Mais cedo a gente teve por volta de 3h30 da tarde no túnel do Joá, que liga a região de São Conrado até a Barra da Tijuca, e também nos túnel que faz a ligação oposta, né, que é o túnel de São Conrado, falta de iluminação pública, o túnel às escuras, motoristas tendo que trafegar com certa dificuldade, com certa cautela. Agora há pouco a gente trouxe a informação, a Viviane Costa reforçou a linha vermelha no trecho do Galeão, a partir da Ilha do Fundão até a altura de Duque de Caxias, também completamente às escuras, e agora mais uma via importante ligação na Zona Oeste com um problema de iluminação pública, Serra da Grota Funda, Avenida Arthur Chechel, a antiga estrada da Grota Funda, com falta de iluminação, está completamente sem luz. Agentes da CERT-Rio estão no local orientando os motoristas, e a Light, assim como a Rio Luz, já foram acionadas para solucionar esse problema. Sidney. Chico Otávio, é tão estranho, nós conhecemos o Arthur Chechel, né? Eu conheci o Chico Anísio, a gente vê agora nome de rua, praça, curva, pessoas que compartilharam a vida conosco, de repente fica essa memória, né? Trabalhei muito com ele, plantão de final de semana, ele chefiava a redação, pô, saudade. É um profissional mais dedicado à área do entretenimento, né? Depois tornou-se escritor, teatrólogo também, né? Participou da televisão também, de muitos programas. Eu conheci o Chechel assim como você há muito tempo, né? E só vinha trabalhar com ele quando eu estava na Globo News. Você já o conhecia anteriormente, né? Conheci anteriormente, mas trabalhei com ele na época do Globo, né? Eu era repórter de política, mas no final de semana os editores se revezavam na chefia do plantão, e eu trabalhava com eles diretamente. É isso, 18h54. Boa noite, família. Meu nome é Luiz. Então, mais estranho que comprar o xixi da Bruna Lombardi, eu já comprei 2 vezes por R$2.500. E aí, o que você me diz, Sidney? Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Paulo Naval, comando de Praia de Mauá. Eu não compraria, mas tenho certeza que iriam aparecer em comprar. Nem dela, nem de ninguém. Vou comprar suor. Boa noite, Sidney Rezende. Eu nunca comprei nada absurdo, nunca. Mas o suor, Sidney Rezende, eu tenho pavor que alguém encoste em mim suado. Se chegar no verão, no transporte público, eu tô sempre com o lencinho umedecido já a postos na mão, porque se alguém encostar em mim, eu já passo o lencinho umedecido. Eu tenho pavor de suor de gente estranha, de qualquer pessoa, principalmente de estranha. Sidney Rezende, Rádio Tupi, Jônio da Ilha do Governador. Sobre essa máfia aí de taxista e Uber clandestino, eu passei por isso aí. Vinha do Nordeste da rodoviária, e aí peguei um carro lá, meu celular tinha descarregado, né? Peguei um carro lá que dizia que era Uber. Quando chegou na Praça do Avião, vindo para ele aqui, já estava dando R$250. Aí ele perguntou se eu queria continuar. No mínimo, se eu chegasse aqui até onde eu moro, ia dar uns R$400. Aí eu fiquei na Praça do Avião. Infelizmente, eu era para ter pegado a placa e denunciado, né? Mas tem, assim, ó, na entrada da rodoviária, abordando os passageiros, e ninguém faz nada.
Bom, Maurício, começar pelo final, parece até que é o modelo Super Mario, né? O sujeito pega o passageiro e em dada altura ele vê lá, 250, fala, até aqui é 250, agora se o senhor quiser que eu leve o senhor até em casa, tem mais 2 fases, é mais 250 por 320, o que o senhor decide? Não, prefiro descer aqui mesmo, muito obrigado. É uma falta de respeito imensa e é um crime, mas os próprios taxistas corretos, honestos, deveriam denunciar esses farsantes que ficam ali, pegando as pessoas lá dentro, porque o motorista está lá, o motorista honesto está esperando na fila, mas o malandro vai lá dentro para buscar e o turista não sabe se é assim que funciona. E são abordados na porta da rodoviária, inclusive muitas dessas supostas cooperativas têm guichês dentro do terminal, do desembarque, e ali fica gritando táxi, táxi, tentando te abordar, segurando pelo braço, ver se você tá passando com a mala ali, tentando te puxar para dentro do táxi. Não, minha senhora, eu não quero táxi agora, eu tô a caminho do ponto do ônibus, só para tentar se livrar dessa abordagem que é chata, é inoportuna, né? Realmente é muito complicado. Ô Chico Otávio, os demais ouvintes, um deles falou assim, eu comprei xixi, não sei o que, da atriz tal, o que você acha tal. Bom, eu não comprei, não conheço, nem sabia, então eu não posso comentar, mas você tivesse que comprar, Chico, você pagaria R$1.500 para comprar uma garrafinha dessa moça que é considerada a mulher fitness perfeita, a Carol, de 25 anos, ela malha bastante, ela pega o suor, engarrafa e coloca ali à disposição, o que você acha? Pô, eu como repórter fico curioso de entrevistar o consumidor, a pessoa que compra esse suor, sinceramente. Já a Carol, você não tem interesse em conhecer? Pô, não, tem, claro, pô. Pra reportagem ficar completa, né? 18h58. Jornal da Tupi. Esporte. Vamos começar falando do Vasco da Gama com Gabriel Andreso. Tudo bem, Gabriel? Boa noite. Alô, Sidney e amigos do Jornal da Tupi. O Vasco segue se preparando para o último jogo em São Januário antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, neste sábado contra o Bragantino. Depois deste compromisso, haverá pausa para a data FIFA e em seguida apenas mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro que o Cruz Maltino fará, mas este será fora de casa contra o São Paulo, no Morumbi. Depois disso, a volta às competições oficiais acontece apenas a partir da segunda semana de julho. E por conta deste longo período sem partidas de campeonato, o Cruz Maltino pretende realizar amistosos para não perder o ritmo de jogo, para não ficar um mês inteiro sem tocar em bola diante de adversários competitivos. Por isso, o técnico Fernando Diniz e a sua comissão técnica já observam a possibilidade de encontrarem adversários que, assim como o Vasco, não irão disputar esta Copa do Mundo de Clubes para que possam manter a forma, ou até mesmo enfrentar equipes de fora do Brasil. Embora seja pouco provável que o Vasco viaje para longe, então poderia receber adversários estrangeiros. Para sábado, o técnico não contará com o zagueiro Luiz Gustavo, que está suspenso. Lucas Freitas, que foi titular contra o Melgar terça-feira, deverá seguir na posição. Ok, Sidney? Super ok. A exemplo do Gabriel Andreso, eu preciso muito de um repórter, de um jornalista, de um radialista, de alguém que atua no esporte para me explicar o que aconteceu ontem com o Flamengo naquele jogo. O jogo ruim, que coisa! E o técnico da seleção brasileira que veio a Neymar, né, para acompanhar, não é Neymar não, a Neymar, que vem lá da Europa para acompanhar o futebol brasileiro, teve que assistir aquilo. Eu imagino o que ele deve ter pensado, né, com os botões dele. Será que o futebol brasileiro está nesse nível? Eu vou então pedir ao Wellington Campos, que é esse repórter experiente, para explicar o que houve. Qual a tua leitura, Wellington? Boa noite. Boa noite, meu querido Sidney. O Del Aranha, o nosso comentarista, o Penito chamou o Dé na abertura da jornada. Dé, e aí, o Dé, gente? Não fiquem pensando que vai ser goleada, porque vai ser um jogo difícil, esse time não tem nada a perder, vai ficar entrincheirado lá atrás, e foi o que aconteceu. O Flamengo achou um gol aos 21 do segundo tempo e quase tomou um gol nos acréscimos. Se não fosse o Rossi, tinha empatado e estaria eliminado da Copa Libertadores da América. Foi para esquecer a atuação de ontem, um jogo muito tenso. O técnico Felipe Luiz reconheceu as dificuldades e o torcedor fez o que podia, vaiou a equipe ao final do jogo. Mas você está dando então uma outra leitura, não foi o Flamengo que jogou mal, é o time adversário que taticamente não deixa de dar no nó no Flamengo, ficando lá atrás, dificultando a vinda dos gols. Sabe aquele time franco atirador que não tem nada a perder? Era esse time do Mas se marcasse aquele gol que você citou no finalzinho, o Flamengo não seria classificado, né? Não, o Flamengo estaria fora da Libertadores da América.
Flamengo vai buscar mais 3 reforços aí, inclusive um camisa número 10, devido à suspensão do Arrascaeta para a próxima fase da Libertadores, e podem sair agora no meio do ano Michael, Cebolinha e o lateral direito Wesley, que foi convocado para a seleção brasileira. Tudo isso já está no nosso site tupi.fm, lá no esporte. Muito bem, obrigado, Wellington Campos, falando do Flamengo. 19:02. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiro.pernambucomotos.com.br. Aqui é o Denilson Show. Eu já vesti a amarelinha e agora eu sou do time do baldinho amarelo número 1 do Brasil, a Vedacity. Um craque reconhece o outro, não é mesmo? E esse tem que ser convocado para toda a obra. Com impermeabilizantes Vedacity, fica fácil driblar qualquer problema de umidade, filtração, vazamento e mofo. É um grande reforço para você garantir tranquilidade na sua obra. Vedacity, paz para toda a obra. O Teatro Riachuelo Rio lança na próxima sexta-feira um novo projeto de visitas guiadas teatralizadas gratuitas, com dramaturgias originais, criadas para guiar o público pela história do teatro e do cinema brasileiro, ao mesmo tempo em que mobilizam a memória do edifício histórico onde o Teatro Riachuelo Rio está localizado. Será que dá para dormir tranquila morando nessa casa? E se alguém tentar invadir enquanto a gente dorme? Será que a câmera da rua é suficiente? O portão lá da frente é alto mesmo? E se o nosso cachorro não latir? E se quebrarem as janelas, será que o trinco da porta aguenta? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Economia e praticidade no seu celular. No canal do WhatsApp da Rede Economia, você recebe em primeira mão as melhores ofertas da semana. É só clicar no link na bio do nosso Instagram, @souRedeEconomia. Não perca tempo e aproveite. Rede Economia. Economia é aqui. Jornal da Tupi. Dica Cultural. Boa noite, Sidney Rezende e todos os ouvintes da Rádio Tupi. Aqui quem fala é Nando Cunha e estou aqui para convidar vocês para assistir o espetáculo O Dia que Raptaram o Papa, uma comédia de João Bittencourt, que esse ano completaria 100 anos de idade. Nós estamos em cartaz no Teatro Fashion Mall, sexta, sábados e domingo. Sexta às 8, no sábado às 21 e no domingo às 20 horas. Esperamos vocês lá.
Olha, você sabe que o João Bittencourt, né, Chico? Eu era garoto, as peças dele faziam sucesso, eram populares. Ele era meio mal visto assim, como autor pelos outros, né? Que curtiam uma coisa de maior qualidade, aquela coisa toda. Mas teatro é teatro. Quando você faz rir, a comédia, quando diverte, entretenimento é um pouco isso, né? Hoje menos, mas antigamente como é que funcionava? Olha o velho falando aqui, né? Você marcava um teatrinho, depois jantava, ou uma coisa, ou antes ou depois. Ou seja, você usava aquele teu tempo de lazer, trabalhou a semana toda, tá descansando, tá curtindo e assistiu uma peça divertida, né? E o João Bittencourt era um desses autores. E aí essa peça tá dentro desse arsenal aí que é pulo de 10, como diz aí a turma da hípica, né? Do Jockey Club. Você vai assistir, você vai se divertir, não tem dúvida. 19:07. Pronto para uma experiência de imersão? Os cinemas UCI são os mais completos. Salas de grande formato IMAX e X Plus com telas gigantes. Salas VIP Deluxe. Sem falar na sala 4DX, que além dos movimentos das poltronas, você tem diversas sensações como vento, chuva, nevoeiro, aromas. Aproveite para assistir Lilo e Stitch, Missão Impossível, o Acerto Final, Premonição 6, Laços de Sangue e muito mais. Lembrando que clientes Unique pagam meia entrada. Verifique condições e classificações etárias. ucincinemas.com.br. Na Real Pax não tem pegadinha, são mais de 70 anos focados nos clientes. Dona Maria José ganhou R$5.000 no sorteio. Ouça o depoimento. Uma surpresa pra mim, o negócio do sorteio, que eu fui sorteada. Eu achei até que era pegadinha, né? Só que não era. Você pode ganhar como a Dona Maria José e concorra. Assine agora, 0800 703 0236. Planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Compra qualquer carência. Ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Real Pax, gente cuidando de gente. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:08. Entrevista. Sidney, me chamou a atenção uma matéria publicada pela Folha de São Paulo em maio. Não vou citar nomes, mas é assim: disputa bilionária mobiliza parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal nas defesas. Uma disputa bilionária em diferentes tribunais entre gestores financeiros e um grande fabricante de bebidas, né, mobilizou nos últimos anos pelo menos 10 familiares de membros da cúpula do judiciário brasileiro que atuam como advogados nas causas. Esse tipo de matéria, Sidney, é recorrente. No ano passado, por exemplo, a redação da Revista Oeste publicou uma outra matéria, mais ou menos nessa mesma linha, dizendo o seguinte: dos 31 ministros do Superior Tribunal de Justiça, que é um outro tribunal importante de Brasília, metade tem familiares que atuam em causas do tribunal. Bom, é uma situação que eu sei que preocupa muito a advocacia no Brasil. Porque até que ponto vale o que está escrito nos códigos, né? No Código Penal, no Código do Processo Penal, no Código Civil, no Código do Processo Civil, ou o que vale mesmo é a influência, né? Então, para falar sobre esse assunto, eu convidei a jurista Rita Cortez. Ela acaba de assumir a presidência do Instituto dos Advogados Brasileiros, é a segunda mulher a presidir a casa, que é uma das instituições mais antigas das Américas, com 182 anos de existência. Doutora Rita, obrigado aí por aceitar nosso convite. Obrigado, eu que agradeço o convite. Eu estou falando com o Sidney, né? Não, com o Chico Otávio agora. Com o Chico, agora estou falando com o Chico. É que eu não reconheci a voz. Então, Chico, é um prazer estar aqui com vocês. Então, vale aqui a pergunta: até que ponto o que está valendo são os códigos processuais ou a influência? Não, esse envolvimento de familiares dos processos, principalmente por conta, né, de uma proximidade com ministros, desembargadores e juízes, tem sido uma questão muito tormentosa para todos nós, principalmente para as partes, né? Por quê? Porque o juiz tem que ser imparcial. Ele não pode nem ser tendencioso nem para o autor, nem pode ser tendencioso para o réu. É por esse motivo que o Código de Processo Civil, como você até já tinha enunciado, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, a própria CLT prevê uma figura que é impedimento, aliás, duas figuras: impedimento
e suspeição do juiz. Quando existe um impedimento ou uma suspeição, o juiz tem que se afastar, o processo ele é suspenso, exatamente para poder convocar um outro juiz para que funcione no processo. Então você já tem uma previsão dessas ligações, principalmente grau de parentesco, né, com essas duas figuras processuais, suspeição e impedimento. Agora é o tal negócio, né, Chico? Você tem um escritório de advocacia, você não pode, enfim, que esteja envolvido e que você tenha advogados nesse escritório que tenham parentesco. Não é um determinado advogado que tem o parentesco direto que está atuando no processo, é o escritório. Então isso cria para nós, principalmente para a advocacia, né, uma situação de, enfim, a gente fica preocupado porque parece que é um patrocínio desleal, né? Porque as pessoas pensam assim, olha, agora, eu vou procurar o advogado X ou a advogada Y, porque eu sei que eles têm uma ligação, porque tem um ministro, porque é primo, porque é sobrinho. Doutora Rita, a senhora que tem muita experiência, a senhora tem até uma carreira na área trabalhista. Essa prática está muito disseminada pelos tribunais brasileiros, a seu ver? Sim, está. Já tem até estatística, né? Segundo a estatística, o número é assustador, né? São vários e a gente tem, enfim, muita gente atuando via escritórios que tem essas ligações. Então, para nós, quer dizer, voltando a frisar, né, para nós tem aquela coisa assim será que a parte não vai procurar direto aquele escritório porque tem essas relações, ainda que não sejam diretas? Esse é que é o problema. Olha, já teve, o Chico, eu vou te falar que já teve um pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, para tentar ampliar essa regra tanto do impedimento como da suspeição. O impedimento é com relação ao grau de parentesco, tá? A suspeição são determinadas situações que você pode te levar a achar que vai haver parcialidade. Bom, a AMB tentou fazer isso, o Supremo decidiu que essa regra, tanto do impedimento como da suspeição, principalmente a de impedimento, não era inconstitucional. Então, enfim, até deferiu o pedido da associação e, aliás, essa decisão foi da lavra do ministro Gilmar Mendes. Ô Rita Cortes, agora é o Sidney Rezende também. Esse tema é fascinante, essa pauta é fundamental e a sua coragem também em falar tão abertamente. Vamos fazer um seguinte cenário para o ouvinte da família Tupi compreender. Eu tenho um problema qualquer, que seja trabalhista ou que seja, procuro um advogado, procuro um escritório, ele me defende. Puxa vida, em primeira instância deu tudo certo, eu passei por essa fase. Foi para a segunda instância, oba, venci também, que legal, o advogado está me defendendo. Vai para Brasília. Indo para Brasília, ele diz assim, olha, lá em Brasília nós temos um representante nosso, ou tem um outro escritório, não serei eu nem a minha equipe, mas nós estamos em linha porque nós temos interesse que isso chegue a bom termo e em definitivo o senhor, Sidney Rezende aí, vença a ação. Opa, tá bom, então ele tem esse escritório. E lá nesse escritório e outros tantos, acontece isso que a senhora citou, pode acontecer, ele conhece alguém, tem um primo, tem um tio e tudo mais, e essa proximidade cria a suspeita. Minha pergunta agora objetiva é: como você pode ter certeza que alguém lá ajudou A ou B dessa forma assim, desonesta, porque ela não é isenta? Eu não chamaria de desonesta. É impossível você verificar isso. Então você teria que correr todos os escritórios de advocacia e identificar pessoas que sejam ligadas, porque não precisa necessariamente ser parente, né? Você pode ter uma influência porque estudou junto com o advogado, enfim, da parte, ou com a própria parte, com o autor ou com o réu. Então são situações que você não consegue identificar com facilidade. E por outro lado, a gente está partindo do pressuposto que isso vai acontecer de forma generalizada, quer dizer, em todas as situações vai haver a influência. Nesses casos em que você procura, em última instância, né, um escritório que tenha esse perfil, né, a suspeita aumenta. Mas há casos que realmente, apesar de haver essa ligação, não rola, vamos dizer assim, essa influência a ponto de prejudicar o processo ou criar essa situação de imparcialidade.
Tá claro. Entendeu? Olha, vamos desejar êxito a Rita Cortez, agora empossada presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, IAB. Uma ótima gestão para a senhora, se eu não estou errado, né, Chico? Ela é a segunda mulher eleita e a primeira reeleita, né? Portanto, mostra aí que tem representatividade junto aos seus pares. Uma boa gestão para a senhora e obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço. 19h16. E aí, meu amigo, você tá afim de falar de coisa que ninguém fala? Não, né? Ninguém quer. Eu vou falar sobre um dos maiores tabus que existem pra gente que é homem, principalmente pra quem passou dos 40 anos como eu. Depois dos 40 anos, o nosso organismo, ele para de produzir testosterona, ele vai diminuindo a produção da testosterona. E isso afeta a nossa pegada como homem, afeta o nosso desejo sexual, afeta o nosso desempenho na academia e em várias áreas da nossa vida. Então, meu amigo, se você está perdendo o desejo sexual pela parceira que você escolheu para seguir a jornada da vida, se você está com um problema de ereção, ou se você está terminando a sua intimidade sexual muito antes da hora, eu quero apresentar para você o Power Pulse da Lírio Suplemento. O Power Pulse é o produto mais inovador que existe de estimulação sexual atualmente no mundo. Ele foi desenvolvido com nanotecnologia e ele não é cápsula nem comprimido. São pastilhas mastigáveis super discretas em que cada pastilha tem mais de 15 princípios ativos para devolver a sua produção natural de testosterona, aumentar o seu fluxo sanguíneo para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo, e ainda controlar o tempo da ejaculação, acabar com a ejaculação precoce. Um dos princípios ativos presentes na fórmula do Power Pulse são as saponinas, que é o princípio ativo do feno grego. Esse princípio ativo ajuda o homem a voltar a produzir testosterona de maneira natural. Isso faz com que ele recupere não só a pegada no trabalho, na vida, mas recupere o desejo sexual pela parceira de longo prazo. Além disso, outro princípio ativo presente na fórmula é a arginina, um vasodilatador natural que vai aumentar o fluxo sanguíneo na região genital masculina para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo. Além desses dois princípios, tem mais de 10 princípios ativos presentes na fórmula, capazes de levantar o ânimo e o astral de qualquer homem acima de 19 anos. Os mais idosos estão usando o Power Pulse para poder levantar da cama com mais ânimo, com mais disposição, viver a vida com mais alegria. Os homens com mais de 40 anos estão usando o Power Pulse para recuperar a produção de testosterona. E os mais jovens para diminuir a ansiedade e ter um controle maior do tempo. Agora, para tudo isso acontecer, você precisa dar o primeiro passo e ligar agora no 0800 787 4040. É o telefone direto do laboratório da Lírios. As 50 primeiras pessoas que ligarem agora ou chamarem no WhatsApp vão levar o tratamento completo do Power Pulse pela metade do preço e ganhar uma caixa de som da JBL à prova d'água original. Não perca tempo, ligue agora ou chame no WhatsApp 0800 787 4040. E aí, meu amigo? Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h20. Jornal da Tupi. Esporte. Se você é tricolor e está acompanhando a Copa Sul-Americana 2025, sabe que hoje tem jogo às 21h30. Você vai prestar muita atenção, porque o garotinho José Carlos Araújo vai narrar esse jogo do Fluminense. Tudo bem, Zé Carlos? Boa noite. Cheguei. Boa noite, Sidney. Boa noite, galera do Jornal da Tupi. Hoje é dia de decisão, e decisão é aqui na Tupi. 9h30 da noite, Fluminense e Once Caldas decidindo quem vai direto para as oitavas de final dessa Sul-Americana. O Once Caldas é líder, esta é a última rodada, né? 12 pontos, Fluminense é o segundo com 10, portanto, empate ou vitória do Once Caldas é ele que passa direto, e aí o Fluminense iria para repescagem contra um terceiro colocado da Libertadores da América. Quase 30 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, e sobre o time, o Sérgio Guimarães está aqui ao meu lado e entra em ação. É com você, Sérgio. Pois não, garotinho. Alô, Sidney. Alô, Sérgio. Time do Renato, Sidney, deve contar com aquilo que tem de melhor. Fábio no gol. Aliás, Fábio comemorando
contrato renovado, 44 anos, mais uma temporada, dezembro de 2026. E uma outra boa notícia, Ganso também está encaminhando a renovação de contrato. Guga na lateral direita, Samuel Xavier não está relacionado, Thiago Silva ou Ignácio, Freites e Fuentes, Martinelli, Nonato ou Hércules e Ganso, Arias, Serna e Everaldo. Como disse o garotinho, hoje é aquele lema do presidente antigo Francisco Horta: vencer ou vencer, não é isso, garotinho? É verdade. E para quem gosta de estatística e é supersticioso, nos últimos 8 jogos em casa, o Fluminense venceu 7 e empatou 1. Como ganhou lá na Colômbia por 1-0, eu aponto o Fluminense como favoritíssimo nesse jogo de 9h30, que eu vou transmitir ao lado do Gerson Canhotinha e com Sérgio Guimarães e Gabriel Andreso aqui pelo gramado. Tá falado, Sidney? Super falado. E vai te apoiar aí o Vinícius Gama também do plantão, ou seja, é time de elite para esse jogo importante do Flu hoje. Um abraço, garotinho, um abraço. 19h22. Todo mundo já sabe. Futebol é na Tupi. Limpa Stop, Rede Economia. Ofertas com economia é aqui. Concha com sobreconcha 6,87. Filé de frango Seara 17,98. Brilhante 2,2 kg 17,80. 1,6 kg sai por 12,95. Leite Godin 4,47. Óleo Vitalive 6,75. Arroz de um mingote 19,98. Feijão máximo 4,99. Azeite Alma Lusa 28,97. Leite em pó Ninho 14,98. Condensado Moça 5,97. Ovos 20 unidades 11,98. Alcatra 36,90. Calabresa Seara 17,98. Batata Quality Fries 18,75. Roda de 3 litros 17,90. Grátis amaciante concentrado. Papel neve com 12 rolos 11,98 no F. Visite as novas instalações loja em A1. Estrada de Materiano 4.618. Economia é aqui! Eu sou cliente Amil há 40 anos. Sempre que eu precisei, a Amil estava lá para cuidar de mim e da minha família. Mas e os outros milhões de clientes? Também estão contentes? Para ter essa resposta, o Datafolha fez uma pesquisa com os clientes Amil e perguntou: como você avalia o seu plano? E 77% dos clientes disseram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos. É muita gente que, como eu, está contente. Mas sabem quem ainda não está satisfeita? A Amil. Afinal, o compromisso da Amil é garantir a todos os seus 5 milhões de clientes a melhor experiência. E é por isso que a Amil vai trabalhar cada vez mais pela sua saúde. Amil, o melhor plano do Brasil. O Senac RJ está com matrículas abertas para o seu primeiro MBA em Inteligência Artificial e Análise de Dados aplicadas a negócios. São 18 meses de curso com aulas ao vivo, online e presenciais. Ideal para quem quiser liderar a transformação digital das empresas. As aulas começam em 20 de agosto. Acesse RJ Senac BR e garanta a sua vaga. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h24 agora. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Álamo. Você está preparado para dirigir sem preocupações? Com a Álamo Benefícios, você tem assistência 24 horas em todo o Brasil. Cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Hoje é quinta-feira, sabemos que você precisa muito das informações do trânsito. Por isso, a Viviane Costa está de volta. Tô de volta, Sidney. Já peço atenção redobrada para quem está pela Barra da Tijuca. Teve um acidente agora envolvendo carro e moto na Ayrton Senna, bem aqui na altura da Cidade das Artes. Isso no sentido linha amarela. Por conta do acidente, tem faixa ocupada, o trânsito congestionado com reflexos nas Américas ali na altura da estação do BRT Barra Shopping. Após o trecho do acidente, tem retenções também em direção à linha amarela até a chegada ao hospital. Neste caso, você que sai da Barra em direção à zona norte da cidade, ganha tempo pegando o Alto da Boa Vista. No sentido oposto da Ayrton Senna, quem está tentando chegar à Orla, vai encontrando ótimas condições. Falando de outro ponto da cidade, Sidney, rapidinho, ali no entorno da Praça da Bandeira, Maracanã, já começaram os bloqueios por conta da partida de logo mais do Fluminense no estádio, como é o caso da Rua Eurico Rabelo e
Isidro de Figueiredo, a Praça da Bandeira, neste momento com fluxo intenso até a altura de São Cristóvão, ali da estação do metrô, no sentido Meier Visconti de Niterói, servindo de alternativa, e quem for assistir a partida, dê preferência ao transporte público, chegará com mais tranquilidade. Encarar a semana com tudo, sempre com xícara de café Pilão na mão e motivação recarregada. Esse é o nosso forte, Pilão, o café forte do Brasil. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Quer um ambiente seguro e confiável para você se divertir? Então vem para a Bet Nacional, totalmente autorizada pelo governo. Sabe por quê? Porque a Bet Nacional sempre foi sinônimo de jogo responsável, com transparência e compromisso com você. Então já sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional, uma Bet diferente, a Bet dos brasileiros, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, informa. Daqui a pouco, Super Futebol Tupi Team 5G. É isso aí, Maurício Bastos, não deixe amanhã, que você vai ser o nosso comandante aqui, vai ser o âncora do Jornal do Tupi, nesse período de férias meu aí de 2 semanas só, de falar de trânsito. Você veja que coisa legal, o Mazinho tá nos ouvindo lá de São Fidélis, é nosso ouvinte, Norte Fluminense. Ontem nós falamos aqui de ouvintes fora do Rio de Janeiro, mesmo a gente falando de trânsito e bem intensamente, o público continua curtindo o Jornal do Tupi, mesmo não morando na área metropolitana. Isso significa que nós estamos dando uma informação completa e a gente fica muito orgulhoso disso. Mantenha isso, viu, Maurício? Com certeza, certamente. Aproveitar para mandar um abraço para um colega nosso, é comunicador, ele é nosso ouvinte lá em Vitória, no Espírito Santo. Ele é comunicador da Rádio Litoral, faz parte de um grande grupo de comunicação que é o Grupo Gazeta lá em Vitória. O Bruninho Andrade, líder de audiência lá em Vitória, está sempre na escuta, acompanhando a gente pelo streaming, dirigindo o carro, indo buscar a esposa no trabalho, está acompanhando sempre o Jornal da Tupi. Um abraço, Bruninho. Isso, tem equipe de jornalismo nossa aqui, mas tem também a sonoplastia do Fernando Eugênio Passarinho. Obrigado, Passarinho. O Chico Otávio hoje no comando. Amanhã o Marcelo Madureira, como comentarista, também vai fortalecer aqui o nosso time. Renata Victor na produção executiva. O João Tavares da Central Técnica. A minha pergunta é a seguinte, o Chico Otávio: você vai prestigiar o Maurício ou você vai atrapalhar o Maurício? Agora eu quero saber, hein? Pô, serei parceiro aqui de bancada do Maurição. E eu tô sentindo um golpe de estado aí a caminho. Mas vamos ver. Eu vou acompanhar a distância. Gente, fiquem todos agora com a Voz do Brasil, todos não, né? Aqueles que estiverem no 96.5 FM, porque no YouTube tem o Tupi Esportes, no site Tupi FM, no aplicativo Super Rádio Tupi, você acompanha Tupi na Rede, com a apresentação do Vinícius Gama e comentários do Thiago Veras. O Super Futebol Tupi Team 5G, às 8h30 da noite. Alô, André Ribeiro, você na apresentação, hein? E a melhor equipe de esportes do rádio. E bola rolando, já falamos aqui agora. Fluminense enfrenta Once Caldas, disse o garotinho José Carlos, Fluminense é favorito. O Gerson Canhotinha de Ouro comenta, Sérgio Guimarães e Gabriel Andreso nas reportagens e o plantão do Vinícius Gama. Tchau, pessoal, até a volta das minhas férias. Bom Jornal da Tupi pra todo mundo. Vou ficar ouvindo, hein? Vê lá. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende.